A gente teve todo esse assunto, a gente aproveitou que a aula estava resumida, porque é uma continuação, demos uma extensão maior ao tema, né? É um tema complexo, mas verdadeiro. Traz muita explicação para coisas que a gente procurava explicação. Poxa, por que é assim? O que acontece? Por que minha vida é assim, é um assado? Né, pastor? Traz respostas aí que a gente procurava. Bom, nós vamos para o 2. Lê para mim, seu Domingos. 2. Conselhos aos cristãos casados com não cristãos. Gente, vamos prestar atenção aí, que isso aí tem muita resposta para nós aí. Nesse trecho, Paulo deu ordens com ressalva. Digo eu, não do Senhor. Não queria dizer que o seu ensino fosse contrário ao que o Senhor teria ordenado, nem que fosse desautorizado, mas que não podia citar um mandamento específico que Jesus tivesse citado. 1 Coríntios 7:10. Aí ele vem aí, ó. Ah, pode ler, irmão. Não se separe, pois ensino foi dirigido àqueles que se tornaram crentes após o casamento. Um dos cônjuges era crente, o outro não. Nesse caso, o sentimento de conviver com o crente ou de separar-se dele teria que ser da iniciativa do que não era crente. Ao crente cabia aceitar a decisão tomada pelo seu cônjuge. Certo. B. O julgo credo dos filhos são santificados. Havia uma grande vantagem em que o crente permanecer com seu cônjuge no credo. A sua presença exercia uma influência santificadora. Não significa que o marido ou a esposa, o credo, seriam salvos por isso, mas que estariam colocados em posição de privilégio, assim como os filhos. Poderiam viver num lar onde um dos componentes tinha dentro de si o Espírito Santo. Olha que interessante aí para os jovens, né? Não sei que não tem muitos aqui, onde os pais não são cristãos. Você, através do Espírito Santo na sua vida, vai santificar e trazer luz para o seu lar. Então, Paulo vem citando aqui sobre os que estão casados não se separem, cujo cônjuge ou seu esposo ou sua esposa não são cristãos, para os filhos cujos pais não são cristãos, então seja a luz no seu lar. E agora a gente vem para o C. Quando o cônjuge incrédulo rompe o vínculo do casamento. Olha aí, ó. Aí nós vamos aqui trazer que é também comum. A esposa é cristã e o marido não é, e se separa. Vamos lá. Se o cônjuge incrédulo preferisse a separação ou o divórcio, o crente deveria aceitar, certamente, depois de ter feito o possível para impedi-lo. Então, o cônjuge, o crente, não fica sujeito à servidão. Há duas interpretações para essa palavra. Uma é que o cônjuge abandonado está livre para se casar outra vez. A outra é que o cônjuge crente, mesmo quando abandonado por seu parceiro incrédulo, deve manter vínculo do casamento na expectativa que o incrédulo se converta e haja condições para a reconciliação. O que defende essa segunda opinião afirma que a única situação que a Bíblia permite o divórcio do casamento é quando uma das partes é culpada da infidelidade, segundo o ensino de Jesus em Mateus. É bem interessante dizer aqui, eu não conheço, eu acho que está raríssimo isso, um casamento que foi à frente, quer dizer, que teve separação, que não foi o problema de infidelidade. Quando não há problema de infidelidade, geralmente está certo, geralmente volta. Né? 99. Né? Parece-nos, do que ponto de vista das Escrituras, o vínculo matrimonial pode ser dissolvido pela morte, pelo adultério, e quando o cônjuge incrédulo toma essa iniciativa. Então, vamos lá. Morte, adultério, ou se o camarada ou a mulher é incrédula e quer se separar. Você não tem o que fazer. Quando o vínculo é desfeito, um desses casos justifica-se o divórcio. O cristão está livre para se casar de novo. Então, quem não casou, se atenta nessa linha. Quem já casou e não sabia, pede ao Senhor
para que Deus tenha misericórdia lá da outra pessoa que ficou sozinha. A expressão Deus vos tem chamado à paz se refere a todo o tratamento dado ao casamento entre os crentes incrédulos e, em alguns casos, isso significa conviver com o cônjuge incrédulo. Em outros casos, não se opor à separação proposta por ele, pois seria incerto que pudesse vir a salvar-se. Nós estamos falando aqui do cristão e do não cristão fazer de tudo para não haver a separação, não havendo jeito para haver paz, ele vai aceitar a separação. E aí vem aqui. O que sua classe pode fazer para ajudar casais da igreja que estão enfrentando dificuldades? O que pode ser feito antes do casal chegar ao ponto de divorciar? Qual a sua sugestão, Washington? Qual a sua sugestão? O que, primeiramente, para os casais que estão enfrentando dificuldade, o que pode ser feito antes que o casal chegue a se divorciar? O que eu fui orientado a fazer na época, eu passei diálogo, perdão é o principal, coração quebrantado, e pensei na minha casa, na família. Não, e orientar essas pessoas a isso, porque é bem interessante que aqui a sugestão está dando não para quem está passando, está dando para você dar quem está passando. É tipo, tem uma pessoa sentada aqui que está, ela talvez sozinha não vai enxergar. Eu passei por isso e eu orientei essa pessoa, a gente viver por isso, Né? Então, olha que interessante. É muito interessante a gente observar isso. Que a revista está, primeiramente, a revista dá todas as opções. Quem é crente, quem não é crente, quem tem os pais crentes, etc, etc. E também a revista está dando a orientação para quem você conhece que está nessa situação para você orientar. Por quê? Quem está dentro, às vezes, não vai enxergar. E você que está fora enxerga. Opa, meu irmão, vem cá. Vamos orientar você. O divórcio não é a melhor opção. A opção é essa aqui. A opção é essa. Vamos orar. Quando as pessoas estão tristes, tanto o homem quanto a mulher, estão. Um não está, aí nós já estamos com problema. Fica mais difícil. Mas aí o apóstolo Paulo dá a orientação aqui. Você vai fazer de tudo para preservar. Mas qual é que vai trazer paz? Se for, mas eu tenho que separar. Então, se ele não for cristão. Se ele for cristão, aí já tem uma outra situação. Aí, pastor, a Bíblia dá 3 situações aqui: morte, adultério e se seu cônjuge não for cristão. Então, essas opções aí para quem é cristão, tá, gente? Nos dá a legalidade. Nos dá legalidade. Forma de operar, quer dizer, é mudar. É mudar a originalidade. Até mesmo a aliança, né? Então, quando seu cônjuge, você, tem uma relacionamento boa, e aí vamos lá. Só que novamente, agarrado aqui com o Ivan. Agarrado aonde? Na cabeça do Ivan. O Ivan está sentindo o peso. Está tentando andar, o que ele faz? Tira a cabeça. Ele segue isso aqui. Entendeu? Se a aliança está na camisa, ele vai arrancar a camisa, vai sair sem camisa, não pode, não pode camisa. O que quer dizer isso? O meu cônjuge, ele ou eu, relacionamento com alguém. Eu crio uma aliança com aquela pessoa. E carne de alma com aquela pessoa. Aí minha esposa não quer continuar comigo porque ela sabe que eu tive uma aliança de carne com a pessoa. Ela corta essa aliança de carne comigo e deixa a aliança de carne com a pessoa. Porque senão, a minha esposa vai estar em aliança de carne com aquela pessoa também, que ela não conhece. Porque está aqui, ó. Eu fiz um implante, perdi o dedo. Fiz um implante, eu estou colocar o 6º dedo aqui embaixo bacana. Meu braço escolheu. Então, meu cérebro que optou por isso. Meu corpo escolheu não. O que o meu corpo pode fazer? Rejeitar o implante. Ele vai morrer. Então, o que Deus está falando conosco é o seguinte:
Você cometeu adultério, sua esposa, seu cônjuge cometeu adultério. Você pode continuar naquele adultério porque você está fazendo parte do adultério ou não. Ou você pode romper esse adultério. Ó, eu quero fazer parte. Não vai acontecer sozinho. Parte que entrou vai acontecer junto lá. Eu não vou. É por isso que dá legalidade. Não foi. Não, é do repúdio para não cristão. Um casal, tem um casal, um não é cristão e o outro é. E esse que não é cristão repudiou você. E para a paz, você vê ali, que ele trouxe a luz da Bíblia, tá, gente? Porque você, cristão, quer ser de um lado do outro, você não pode repudiar o seu cônjuge. Não pode. É muito importante a gente trazer aqui, nós estamos falando de duas situações, tá? Vocês que são jovens, para quem não é jovem, para quem é casado, para quem quer. Primeiramente, nós estamos tratando daqueles, o primeiro assunto foi tratamento para quem já está divorciado, quem já casou de novo e quer resolver o seu problema da aliança com aquele que já foi casado. Amém? Todo mundo entendeu aqui a chave? Amém? Agora nós estamos abordando um tema para quem é casado, está passando por uma situação possivelmente de separação. E aí Deus nos coloca aqui quais são as opções que Deus, não é que Deus abençoa, que a Bíblia aborda. Morte, adultério e repúdio para aquele que... mas se os dois são crentes, esquece, a Bíblia não tem aqui, a não ser adultério e infidelidade. Aí só você tem que entrar na outra. Não entra o repúdio. O pastor falou, porque eu não amo mais. Eu não sei o que aconteceu, meu amigo. Esquece. Então, vocês aí que vão casar, pensem direitinho. Ora muito. Ora pouco não, ora muito. Porque na hora que decidir casar, tá? É a segunda decisão maior da sua vida. Ué, Ivan, qual é a primeira? Qual que é a primeira? Você sabe? A segunda decisão maior da sua vida é quem você vai escolher para viver o resto da sua vida com você. E qual é a primeira? Aceitando Jesus. A primeira é aceitar Jesus. A segunda é quem vai estar do seu lado. Né? Direitinho. E ouça os seus pais. Ouça os seus pais. Acabou. Que deu certo, que não ouviu o pai. Oi? A mãe tem um negócio assim que ela parece que tem um certo sentido. Não, parece não. Tem. A mulher tem. Gente, vocês homens, tem mais homem aqui do que mulher. Se tua namorada, mulher, falar assim, não gosto daquele rapaz lá, tem algo estranho. Pode crer, pode acreditar, mete o pé que é verdade. A mulher gente, não tem jeito. Se a mãe falar, essa menina é pra você, só vou falar assim. Se a mãe observar, não, estou querendo dizer que a mulher, isso é da mulher. A mulher consegue tirar uma radiografia. Sabe o que eu acho engraçado? É muito interessante. Porque as emoções atrapalham essa percepção, pastor. A mulher, para o cônjuge, às vezes ela não consegue enxergar. Tá? Ela vai lá, escolhe, namora com camarada, dá com os burros na água, só Jesus. Mas com os filhos e com o amigo, às vezes até com a amizade, ela consegue ter uma penetração e enxergar impressionante. Aí você vai perguntar por quê? Aí te respondo. Porque a mulher ela foi criada para estruturar a família. Sim. Coluna. Ela foi estruturada para formar caráter, para cuidar da família, do marido, dos filhos, para ser aliança entre o marido e os filhos, porque ela foi dada como ajudadora. O que o ajudador faz? Ele gera aliança. Aquilo que você não pode fazer, a mulher foi criada para isso. Então ela tem é ciência. Ela tem um poder cognitivo. O que é cognitivo? Ela consegue ver com a emoção. A mulher consegue fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. O homem não. O homem, o que ele é provedor, ele é guerreiro. Ele conquista. Foi criado. Então ouça. Então busque os conselhos de quem entende na área. O problema nosso. Sabe qual é o problema nosso?
Às vezes a gente busca o conselho, mas aí se o conselho não vai de encontro com o que você quer, você não quer aceitar ele. Não entendeu? Você está Não entendeu. Sua mãe está no namorado, não namora. Não namora. Não entendeu. Sua mãe fala que não obedece. Não entendeu. O primeiro mandamento com promessa. Honrar teu pai e tua mãe, porque o Senhor disse o nome do Foi eu. Não entendeu. Sabe de ser porra. Quem quer falar mais? Sabe? Principalmente se for cristão. Porque, pastor, eu acredito, eu vou trazer aqui só uma linha, tá? Eu vou trazer uma linha aqui, não para trazer controvérsias, mas para ter uma linha, tá? Porque eu já conheci pessoas, por exemplo, eu já conheci pessoas, assim, eu já ouvi falar, nossa, aquela mãe é interesseira, quer que casar a filha com um rapaz de bem, de dinheiro. Vocês já ouviram alguma coisa sobre isso? Não é verdade? Então, peraí. Nós estamos falando do conselho racional. Tá? Às vezes vai chegar assim, ó, exemplo. Vai ter duas meninas ali. Vai ter uma cristã. É muito importante trazer isso aqui, gente. Vai ter uma menina cristã, mas ela é humilde. Ela é simples, não é da humildade. Ela é simples. E vai ter uma outra menina ali, ela não é cristã, mas tem uma condição financeira melhor. Aí chega a mãe do Guilherme, que não é cristã. Ela é cristã? Não é cristã. Chega a mãe do Guilherme, que não é cristã, na sua razão. Não, Guilherme, você tem que casar com essa daqui. Essa aqui é uma menina boa para você. Ó. E aí, a outra pessoa que está ali, simples, cristã, você vai falar assim, pô, peraí. O que eu estou trazendo à luz aqui? Você tem que estar dentro daquilo, por isso que eu estou falando daquilo que é certo. O que a Bíblia me ensina? Ah, mas eu tenho que honrar o pai e a mãe. Mas espera aí, mas aquela instrução que o pai deu está na palavra? Aí você, e a sua mãe, por não ser cristã, traz para a palavra. Espera aí, a palavra diz que eu não posso ter um jugo desigual. Eu não posso, se eu sirvo a candomblé, eu vou casar com quem está no candomblé. Se eu sou cristão, eu vou casar com quem sou cristão. Mas a minha mãe quer que eu case ali com quem não é cristão. Opa, peraí. Tem que acender uma luz e você seguir o que está na Bíblia. Vamos lá. O casamento, antes de tudo, já dizemos que muitas pessoas não posso. Como assim, pastor? Isso é bom negócio. A pessoa que você está se relacionando, ela está bem com o pai e com a mãe? Não, não vai se dar bem com você. Se ela não consegue se dar bem com o pai e a mãe que criou, ela botou no mundo e não respeita a mãe, já está dando ruim. Não. A pessoa que você está se relacionando, uma pessoa estudiosa, a pessoa que tem caráter, a pessoa que tem princípios, você é o primeiro ou o 10º namorado dela. Então ela vai arrumar os namorados além de você. A pessoa que você está namorando é preguiçosa, não gosta de estudar, não gosta de trabalhar, você acha que você vai conseguir colocar no coração dela vontade de trabalhar e ajudar? Não. Ah, não, eu vou casar que vai dar tudo bem. Olha, o amor não mantém, o que eu estou falando, o amor não mantém uma estrutura de casamento sem comida na panela e sem mantimento na despensa. Não mantém. Vai falar que mantém? Não mantém. Não, na hora vai aborrecer, vai dar problema. Primeiro mês, segundo mês, primeiros 6 meses. Aí você não pode sair, você não pode comer, você não vai beber, não pode trocar roupa. O seu vizinho pode. Daqui a um tempo, ou você ou a sua esposa não está suportando aquele relacionamento. Porque não tem comida em casa, não tem. Não estou dizendo, se você estiver trabalhando, faça dificuldade. Não estou dizendo isso. Estou dizendo isso. Mas se você está casado com uma pessoa preguiçosa, que não trabalha, que não produz, que não está sustenta, você não consegue manter durante muito tempo. Não, o interesse sexual vai acabar quando você chegar em casa e você vai comer. Olha aqui, ó. Está batendo na sua porta e ele está exportando para fora. Você precisa comprar um remédio que você não consegue. O amor não mantém durante 6 meses. Não mantém. Porque o amor filéus, o amor humano, o amor carne, ele depende de um conforto. Base prática. Não, eu amo eternamente. Não amo eternamente até você passar fome, até você passar necessidade, ver que a pessoa que está do seu lado não quer trabalhar, não quer tomar posição. Não, pastor, eu quero também levantar aqui o seguinte, que você seja essa pessoa de caráter. Sim. Não sei se é preguiçoso. Não, porque não, eu vou procurar uma, mas você vai estragar a vida da outra. Você sabe.
Essa domingo. Aí vai ter que manter a unha, vai ter que manter o cabelo, vai ter que manter a sandália, a bolsa. Nós... Não, gente, mas eu quero pegar tudo isso aí. Eu quero pegar tudo isso aí e trazer ao que eu estava tentando dizer. Primeiro. Mas sabe o que Satanás faz? Vai pegar junto naquele camarada e vai fazer assim. Acabou. Aí, vai te abandonou, então te abandonou. Abandonei não. Tá separando, então. Uma boa. Passou da minha vida, a gente passando necessidade. Aí eu falei, não, pastor, suporte, pastor. Eu estou em casa vendo televisão, vendo Netflix, todo mundo. Se trabalhar, não, Deus vai prover. Aí de repente foi lá aquela filhão bonito lá. Aí chegou um bonito de carrão. Chega no poste. Aí chega lá, nervoso. Tá lá, ó. Além igual você careca, barrigudo, né? Não vai trabalhar. Aí a moça fala, não, caga lá. Não, eu amo meu marido. Meu marido, moça, tudo bem. Eu vou levar você. Vamos falar. Não, você é meu. Você não tem casamento. Olha só, caralho. Eu quero que você mantenha esse casamento. Eu quero uma força, conversar com você. Quanto tempo a roda vai existir? Vagabundo dentro de casa, vendo Netflix, entendeu? Cheio de chubaqueira. Quanto tempo a roda vai existir? O amor da outra vez. Aí vai ser do Aí vamos estar privando, no poste, dando kit de rosas, dá um presentinho bonito. Eu tô com a minha bicicleta em casa, toda quebrada, eu não consigo. Todo cuecão sentado, mulher rolando, chuvaqueira. Então, gente, eu quero trazer a luz aqui, tá? Não estou dizendo que o pai e a mãe talvez não traga alguma coisa que confronte a palavra. Nós estamos falando aqui de pais que não sejam cristãos. Então, existe sim essa possibilidade. Não, meu pai não é cristão, e aí ele vai trazer um conselho para você que não está na palavra. Então, se o conselho estiver na palavra, esquece, pode ouvir. Se não está na palavra, você tem que analisar, mãe, calma, com muita sabedoria, porque ele é teu pai, sendo cristão ou não. Amém? Então, ouça os conselhos do pai, ouça os conselhos. E outra coisa interessante, para fechar aí essa chave, por favor, filho, filha, esposo e esposa, seja para o seu cônjuge, seja o filho ou filha que você queria que o outro seja. Simples assim, né? Simples assim. O que eu quero que o outro seja? Seja você. Ah, eu queria que fosse carinhoso. Seja carinhoso. Ah, eu queria que fizesse tal coisa. Seja assim. Eu queria que me tratasse bem. Trata bem. Vai resolver o problema. Seja aquilo que querem que seja com você. Quer um exemplo? Estou sempre trazendo para a justiça. Querem que seja justo com você? Seja justo. Querem que seja, que te ame? Ame. Quer que seja carinhoso com você? Dê carinho. Resolver o problema. Quer uma pessoa cheirosa? Seja cheiroso. Amém? Então, traz aí toda a linha, toda a costura aí, tá? Do que a gente falou. Conclusão. Pra gente terminar. Jesus, essa lição tá difícil de terminar. A gente não termina essa lição. Destacamos algumas verdades dos textos que estudamos. Vamos falar de verdade. Deus proíbe poligamia. Cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. 2. A palavra de Deus reafirma completa mutualidade dos deveres conjugais. Viu o que eu acabei de falar? Mutualidade. É que a gente tem muita coisa de querer o do outro e não ser. A gente quer uma coisa que não é. É normal, gente. Mas a gente tem que parar e falar, não, eu vou ser aquilo que eu quero que a igreja... Que é a mesma coisa, eu quero ser aquilo que eu ensino. Eu quero ser aquilo que eu queria que a igreja fosse. Entendeu? 3. Há situações em que os casais cristãos, em comum acordo e por um breve tempo, podem se abster das relações sexuais. Sim. 4.
Os casais cristãos devem estar cientes da atividade de Satanás na área de suas relações sexuais. Sim, casais cristãos têm que estar atentos a isso. Vocês jovens depois vão saber. 5. O celibato não é um pecado. Em casos especiais, até desejável para uma dedicação exclusiva à vida do Senhor. Existem pessoas, sim, que não vão se casar, vão viver para o Senhor. E a Bíblia está dizendo, celibato são pessoas que se abstêm do casamento e do sexo, e do namoro e de tudo. Fala, meu irmão. Fizeram até uma pergunta, foi até um jogo de texto, em termos de responder para ela, eu de corrida nem devo pesquisar sobre isso. Ela perguntou o seguinte: os discípulos de João Batista também eram adeptos ao celibato? Provavelmente. Até porque não deu tempo, evangelizaram muito e foram mortos. Então, Pedro era casado. Batista, ele era celibatário. Pra gente é comum isso. Mas no judaísmo, um homem não pode conversar com uma mulher só pode conversar com um homem se for seu pai ou seu irmão. Era difícil, né? Caso contrário, ela não podia dirigir a palavra a um homem. Nem que se não fosse o pai, o irmão ou o tio, coisa parecida. Ela não podia estar sozinha, a não ser com o pai, nem com o irmão dela. Então, provavelmente, os seguidores de João Batista, se não fossem já casados, eles eram celibatários. Outra coisa bem interessante, fica aqui pra gente. Eu aprendi isso outro dia e foi muito interessante. Os jovens não pagavam imposto. E tem todo só para título de conhecimento, tá, gente? Existem os estudos que os discípulos de Jesus tinham em torno, tirando Pedro, em torno de 14 a 16 anos. Porque eles não pagavam imposto, eram muito jovens. O único que era maior de idade, casado e pagava imposto era Pedro. Então os outros 11 eram jovens. Olha como é que o jovem precisa trabalhar. Então, e outra coisa, olha que coisa interessante. Jesus não foi lá e pegou o camarada que estava, tirando Pedro, não pegou o camarada que estava lá sustentando família, casado, rarrado lá, para ser discípulo e ficar viajando 3 anos. Tá? E quem assiste aí, quem já assistiu o The Chosen, quando Pedro chega, a Bíblia não fala isso, mas o The Chosen dá essa conotação. Quando Pedro chega em casa, o que ele faz? O que eles tiveram? Gente, um detalhe que você tem muito importante. Ele chega em casa e fala com a esposa. A esposa, com a sua sabedoria e entender que era o mestre, falou, vai, segue ele. Não arrumou os mantimentos, falou, vai. Você já imaginou essa mulher de Pedro chega e fala, não, você não vai não, quem vai trazer comida aqui, quem vai cuidar da minha mulher, quem vai fazer isso aqui, blá, 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 blá. Ia dar uma confusão no ministério do Pedro, meu amigo. Inclusive, tem uma vertente teológica que diz que o filho da Maria, então ele foi lá na casa de Pedro, na casa de Jesus lá, é que Jesus ele era uma filha de família. O que sustentava, né? Só que ele estava 3 anos no ministério dele. Ele estava rodando e não precisando de ajuda. Quando ela chama, ela estava com Marta, porque ela estava achando que Jesus estava doido. Ele estava no ministério aí por aí. Ele não estava precisando de monte de entender o seu ministério. O seu ministério. O seu relacionamento não. Você, professor adolescente aqui, vocês não têm direito de transar. Ah, mas eu tenho necessidade que eu faço. Eu não tenho direito de transar. Exatamente. Porque você não tem estrutura, inclusive biológica, para ter relações sexuais. Você não tem. Biológica, eu falo. Física, mental e são 3 itens que vocês não têm condições. Vocês não têm como formatar na mente de vocês ainda que é certo e errado. Essa formatação só vai começar a crescer na mente de vocês a partir dos 18 a 9 anos. É por isso que vocês vão na maioridade com 18 anos. Esse campo no hipotálamo de vocês foi criado. Esse campo do certo e errado ainda foi formatado totalmente na mente de vocês. Então vocês não deveriam ter o direito de relacionamento. A Bíblia diz que a fornicação entre casas por causa de
Amém. E aí, para a gente encerrar, o divórcio de crentes casados com não crentes precisa ser considerado uma perspectiva diferente do divórcio quando os cônjuges são crentes. Foi o que a gente falou aqui. O não crente chega lá, arruma um tumulto para divorciar o cônjuge, para trazer paz à luz, vai ter que ser analisado uma perspectiva diferente. Então, gente, essa é uma conclusão. Eu creio racionalmente que Deus falou tremendamente, revelações. A gente pode sim, pastor, nós vamos montar um estudo dessas 2, 3 lições, uma coisa resumida, uma coisa tal, trazer num outro momento, a gente pode fazer até com um nomezinho congresso, com inscrição, para ver se o pessoal consegue entender por quê. É uma realidade hoje da igreja, e eu acho que, eu não vou botar 100%, mas uns 90% tem ainda problema. 90% ainda tem problema com o cônjuge que separou lá. Isso aí, não precisava ser limitação de casar, não. Não, jovem, todo mundo. Adolescente. Quem é jovem aprende para quando chegar lá. E quem já está casado não vai. E quem é de você. Muitos casamentos hoje estão sendo desestruturados porque não aprendeu. Pelos adolescentes. Porque eles não foram ensinados a ser adolescentes. Tivesse sido aberto, falado, batido. Podia ter ouvido isso. Sim. De falar, eu já ouvi isso aí. Verdade. Amém, meus irmãos. Vamos colocar de pé, vamos encerrar em nome de Jesus. Passamos meia hora aí, mas foi bênção. Eu creio que Deus revelou algo tremendo aí para a gente fazer, sim, pastor, esse congresso. Pode ser uma tarde. Você vê que é longo. E a gente botar o pessoal para falar? Aí, tranquilamente, dá para ter uns 4 ou 5 tópicos. Sim, e pelo menos umas 4 a 5 horas aí. Uma tarde com um intervalo de café. Eu preciso fazer depois um workshop com um debate. Você faz a administração. E te bota umas 3 cadeiras aqui, chama e vamos debater. Vamos chamar uma pessoa que nunca separou, quem já separou e quem está na situação. É verdade. Não é verdade? Chama aí uns 3. Não, eu estou nessa situação, eu estou nessa panela. Tem, existe. É uma raridade. Olha o problema, olha por que esse congresso é importante. Antigamente era uma raridade, quem se separava. Parava, agora inverteu. Olha como é que está tudo invertendo. Faz evangelismo forte aí para nós fazer. E faz esse congresso. Faz o congresso. Faz um lanchinho, um coquetelzinho. Tem que ter um coquetel com lanche. Bênção de Deus. Vou pedir ao nosso irmão Domingos que ore para a gente encerrar em nome de Jesus e fica a ideia aí. Outra coisa, gente, aceite sugestões para a gente estar aí melhorando a nossa frequência na escola dominical. Eu sei que o frio atrapalha, eu sei. Mas nós precisamos mudar a realidade desse povo. Uma coisa bacana é o seguinte, a gente botar aqui os módulos que ele está estudando, vai ser a aula 13, o módulo... Vamos, vou pedir a mídia. Pedir a mídia para fazer isso para a gente. Deixa comigo. Vai ter uma arte, pastor, é isso aí. Vamos fazer a arte de cada aula. De cada aula. Aula tal. Pronto. Então, vai chamar a atenção. É uma ajuda. Boa ideia. Obrigado, gente. Manda amigos, pode orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, Senhor esteve presente aqui, Pai, nos orientando a todos nós nessa belíssima aula, nesse belíssimo domingo, Pai. Comunhão de todos os irmãos aqui, Pai. Uma aula de aprendizado, somente para essa juventude que aqui se encontra, Pai. Que agora possamos retornar aos nossos lares, Pai. Para no seio da nossa família, para o almoço. E ao retornarmos à noite para a vossa casa, para louvar o Senhor novamente. Que o Senhor esteja sempre presente conosco. Sempre nos abençoando em nome do seu Filho Jesus, Senhor. Essa oração que te faço, Pai querido, Pai amado. Obrigado, amém. Amém.